Boas-vindas, e você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de .NET 7 e C Sharp 11. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Eu fico por aqui e tenha uma boa aula! Então, hoje eu vou falar sobre novidades, né, do C Sharp 11 e do .NET 7, tá bom? Então, algumas mudanças que foram, alguns recursos novos que foram incluídos, tá? Para aqueles que não conhecem a parte de desenvolvimento em C Sharp, eu vou mostrar um monte de conteúdo que a gente tem, para que vocês possam estudar e entender como é que funciona, tá bom? Dar alguns conselhos para vocês em relação a alguns conteúdos que a gente tem também e, obviamente, fazer atualização. Beleza, quais mais diferenças a gente tem aqui, então, utilizando o nosso programa aqui em .NET Core ali, .NET 7 e assim sucessivamente. Então, uma outra grande mudança que a gente tem aqui, que a gente pode já ver logo de cara também, vou usar aqui o meu Visual Studio Code para mostrar a aplicação console. Então, uma das coisas aqui básicas que a gente tem é o uso do Public Static Void Main não é obrigatório, posso utilizar, mas não é obrigatório, tá? Eu vou colocar nessa aplicação console só para vocês verem que funciona, tá bom? Então, ó, vou vir aqui, igualzinho eu tenho aqui no Net Framework, eu vou fazer aqui, tá? Para quê? Para que eu possa mostrar para vocês uma outra estrutura que a gente tem aqui também, uma outra mudança que a gente tem do .NET 6 para cima, tá? Que é o quê? Primeiro eu vou criar aqui uma classe, então vou fazer aqui um public class, aí eu vou colocar aqui o program, da mesma maneira como está aqui o meu arquivo. Eu sou obrigado a deixar com esse nome, program? Não, não sou. Eu posso colocar qualquer nome que eu quiser aqui. Se eu colocasse programa, também iria funcionar. Mas, para ser coerente, eu vou deixar aqui, ó, program, para bater com o nome do meu arquivo que está aqui, program.cs, tá bom? Outro detalhe, nota que eu estou colocando aqui, ó, public, né? Eu precisaria colocar public, eu poderia colocar internal aqui? Sim, mas quando você coloca uma classe sua public, você consegue fazer com que essa classe se enxergue com outros projetos. Eu cheguei a falar para vocês que a gente tem aqui um item nesse treinamento de C Sharp aqui, ó, que fala sobre aplicação com 3 camadas, né? Ó, que é esta aula aqui, página 4. Isso aqui, ó, página 4. Aqui eu falo de aplicação de 3 camadas, onde eu falo sobre Class Library, tá? Um conteúdo bem importante aqui também. Então, quando eu falo de Class Library, eu separo a aplicação em outros tipos de projetos, tá? Quando você tem um projeto na qual você coloca a sua classe pública, esse outro projeto que vai trabalhar casado com esse projeto, né? Ou seja, essa outra aplicação consegue enxergar essas classes que são públicas. Por isso que você coloca public aqui, para que você possa ter outros projetos que vai usar esse projeto como dependência, consiga enxergar essas classes, tá? Bom, eu vou criar a estrutura aqui da minha classe, ó. Criei a estrutura da minha classe, tá vendo? E vou fazer aqui o meu public static void main, tá vendo? Então, igualzinho, ó, estava aqui. Diferença, eu vou colocar esse main aqui maiúsculo, tá? Neste caso, ó, tá vendo que ele não tem tipo de assinatura, não tá public aqui, ó, tá? Eu tô colocando ela como public, né, para mudar a minha assinatura. Então, é os tipos de leitura que servem para esses métodos, tá? Vocês vão entender um pouco mais sobre esses tipos aqui. Mas caso você queira estudar ainda hoje, né, sobre esses tipos de leitura de método de caso public, internal, né? Vocês estão vendo internal aqui, ó. Public, internal, private, etc. Esta aula de propriedades aqui, ó, propriedades, vai ajudar vocês a entenderem. Essa aula 18 aqui, ó. Vocês vão entender bem essa questão de assinatura, né, que é assinatura interna, privada, public e etc, tá? Então, esta aula aqui, ó, 19, vai ajudar vocês a entenderem mais esse aspecto. Ok? Então, estou criando aqui meu public static void main, ele recebe aqui, ó, uma string. Opa!
string, abre e fecha aqui, que é um array, esse aqui são os argumentos, args, tá? E aí, vou abrir aqui a minha chave e vou fechar a minha chave aqui embaixo. Ok? Acabei de criar a estrutura aqui, ó, como a estrutura do .NET 5, do .NET Framework, etc. E estou aqui ó, no .NET 7, tá bom? Ah, professor, isso aqui vai funcionar? Nota, a sintaxe já não deu erro, tá? Agora eu vou rodar aqui, ó, um .NET Build, tá? Lembrando que agora eu estou rodando aqui no meu VS Code, ó. Então, por eu estar no meu VS Code, eu estou usando o terminal para compilar minha aplicação. Nota, ó, funcionou normal, o .NET Build, .NET Run, eu rodo a minha aplicação, tá aqui. Meu código funcionou normalmente, tá? Então, eu ainda posso usar essa estrutura do Public Static Void Main dentro de uma classe, tá? Professor, o que é uma classe? Esse é o conteúdo de orientação a objetos. Eu vou falar um pouco sobre orientação a objetos hoje para vocês. Hoje não, né? Durante o treinamento, mas tem o conteúdo que eu falei para vocês sobre orientação a objetos, que também vai fazer com que vocês possam se especializar nisso, tá? Então, essa é uma outra mudança, né? Eu, no .NET 6 e .NET 7, eu não necessariamente preciso de essa estrutura inteira do Public Static Void Main ali para funcionar a minha aplicação, tá? Ou seja, dentro de uma classe. Eu posso reduzir esse código, tirando toda essa estrutura e deixando somente assim, né? Ou seja, tiro tudo isso aqui e deixo somente assim, que também funciona, tá bom? Então, ó, mesmo código, tá? Os dois funcionam do mesmo jeito, ok? Ah, professor, eu posso ter as duas estruturas? O que vai acontecer se eu deixar as duas estruturas? Ó, vai dar erro no seu código, tá bom? Aí ele já não consegue entender. Ou você escolhe a estrutura da classe, ou você escolhe a estrutura mais nova aqui, então tanto faz. Ah, professor, se eu estiver usando uma, vai deixar de performance a mais ou a menos, diferente com outra? Não. Tá? Então, você pode escolher qual o caminho que você quer seguir e assim vai. Ah, professor, estou tão acostumado a usar o Public Static Void Main, que eu estou acostumado com Java e etc., eu queria usar desse jeito. Posso? Pode, não tem problema nenhum você usar esse tipo de estrutura, ok?